Okay, good morning everyone, and here we are again for one more meeting with the Indigenous Pataxó in South Bahia State. And today we will show you their museum. They have a little museum on their community up on the mountain. Also, they have a school where they teach the kids their language and mathematics and sciences all together, all kids together, all ages. Also, we're gonna take a look on their reforestation activities where they make the little plants to become trees and they pick the places where they want the trees to be. And there's a bunch of little trees, like a little nest of bunch of trees that they work on. And we're gonna see a little bit of arrow and bow and one dance that they do as a form of saying thank you. Bom dia, Nitinawan, tudo bem com você? Como é que estão Bom as coisas dia, por tudo aí? bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Então, hoje a gente vai mostrar o museu, a escola, o viveiro das plantas, o arco e flecha e a dança, não é isso? É isso mesmo. Obrigado Então por agora, sua participação. Vamos lá. então agora vocês irão conhecer o museu, para estar mostrando aqui, e quem vai estar explicando para vocês aqui do museu vai ser a Derno. Vamos lá? Vamos lá. Vai piocar? E aí a gente está vendo a loja do museu com as fotografias históricas deles. Vá rodando a câmera aí. Isso. E dá para ver as estátuas também. A gente vai chegar lá, que a gente vai já rodeando, né? Uhum. Então, a pessoa que for fazer a apresentação pode começar a mostrar item por item e explicar. Aí você pode explicar as fotos e explicar as estátuas também. Tá bom, a gente vai começar agora. Tá. Você pode começar a explicar já. Pois é, meu nome é Aderno. Aderno significa pé de árvore muito resistente. His name is Aderno, and that means a tree that's really strong. Vou falar para você agora um pouco do nosso trabalho aqui, que vemos desenvolvendo aqui na Reserva da Jaqueira, no nosso Museu Pataxó. Qual a imagem? Aqui é os jovens já se preparando para casar, carregando o tronco. Mm-hmm. That image is the young people getting ready to get married, so they have to carry a tree to show the tribe they are able to carry their wives if something happens. Esse aqui é o batismo do barro, que a gente faz com a juventude para poder eles aí sendo batizados com barro, que é argila, né? Yeah, that one they use a clay to do the baptism of the youth. So this is a traditional way they do for their baptism. A caçada do guerreiro, quando o jovem já vai para caçar, para poder mostrar para seu povo que ele está preparado já para assumir uma família. The image froze, but he's saying that there is a hunt of the warrior. So when a young man is going to get married, they need to hunt something like a pig to show that he's able to support his family. E aqui é quando eles fazem, depois da caçada, o cacique vai dar uma autorização para ele poder carregar um tronco, baseado no peso da mulher, da jocana. Aí ele vai carregar um tronco baseado de 40 a 50 quilos, até mais se a mulher for mais pesada. 200 metros de caminhada. Deixa a câmera lá. That picture is a piece of wood that is about the same weight of his wife,
and he has to carry that wood for 200 meters to show that he's able to carry his wife if something happens and there's an emergency, so he can take care of her. So that's just to represent that he's strong enough to walk around and carry that. Pois é. E aqui, depois que ele passa por essa prova de resistência, da caçada, da resistência, ele vai casar. Onde a cerimônia do casamento acontece aqui dessa forma. Aqui o pajé, o cacique e as outras lideranças vão acompanhar para fazer o casamento dos dois jovens guerreiros. A moça faz a troca de cocá com o cacuçu. Pois é, aqui a cerimônia do casamento, depois que ele passou pelas duas provas, aí aconteceu a cerimônia do casamento, onde o cacique, o pajé e a liderança vai fazer o casamento dos dois jovens. Aqui dessa forma. It says that this is the wedding ceremony where the chief, the medicine man, will do the ceremony, and this happens after the warrior passes through the two first proofs, which is to do the hunt of the animal and to carry the log that has the same weight of his wife for 200 meters. Pode continuar. Pois é. Agora aqui, depois ritual depois de agradecer. Esse aqui, aí acontece o ritual de agradecimento do casamento do jovem, é o ritual que a gente fazemos aqui, a dança tradicional, comemorando o casamento do jovem. That picture is during a ritual where they do a dance and say thank you in celebrating the wedding. So that's a picture of one of the dance of the weddings. E o porco? Mostra o porco ali. Esse é o porco, caçado aí pelo jovem guerreiro. Oh, that's the hunt of the young warrior that he has to do in order to show the community that he is able to support his family. So you see a pig there. So nowadays they are not allowed to hunt anymore, so they have to buy the pig, release it in the woods, and then go after it and find it and kill it and bring it back. Ok? Vamos para o próximo. Aqui nós vamos mostrar agora que, com a chegada dos portugueses ao Brasil, eles encontraram os índios dessa forma aqui, ó. O povo Pataxó era um povo baixinho e não tinha mistura, né? Então ele era assim de pele bem vermelha. E aqui está que foi um dos primeiros que eles se conheceram aqui no Brasil. He's saying that the statues will represent the development of the Pataxó people, and that one that you see is how they used to look like before the Portuguese people came in. They used to do not wear any clothes. They were smaller stature, and that's pretty much how they lived. So they could paint the full body if they wanted, and their skin used to be really red. Vamos lá para o próximo. Aqui está uma jocana. Essa jocana aqui, no caso, os reis que vinham acompanhando esse povo, aí eles pegavam essa índia e levavam para as embarcações, né, para servir lá aquelas autoridades, né? This they call jocana. It's a type of beautiful young lady that when the Portuguese came, they used to take them to the boat to serve the authorities, and that was one way that they could get in exchange with gifts that they would bring from the boat. Esse outro aqui foi o primeiro índio que vestiu roupa. Tá de bermuda, tem uma toucazinha, foi o primeiro índio que vestiu roupa. Pois é, esse aqui é o primeiro índio que ganhou a roupa, que vestiu roupa, foi esse índio aqui, ó. That one represents the first indigenous that actually wore any clothing.
So that's a statue they made to represent the first indigenous with regular clothes. Ok, obrigado. E outro índio aqui, ele está representando que naquela época o nosso povo, depois com a chegada dos portugueses, nós não tivemos mais sossego na nossa terra, né? Sempre nós tínhamos que ficar revezando de um lugar para outro, para não acontecer os conflitos. E aí nós não tínhamos mais oportunidade de estar fazendo seus adereços, nossos cocás, nossas pinturas. Então, ele catava pena de pássaro que ele achava e fazia o próprio cocá dele, que é dessa forma assim, colorido. He says this statue represents when, after the Portuguese came to Brazil, the indigenous had to cover themselves and they had to make some clothes, and they didn't have really the opportunity to make their headpieces the way they like to. So they used to catch just any feathers they would find around to do their headpieces, and this is usually how it looked like. Ok, obrigado. Esse outro aqui, ele está representando já um índio que já começou a ganhar um pouco mais de sabedoria fazendo seu próprio artesanato, né? Fez o colar, seu cocá com pena de papagaio e uma lança que ele está usando aqui na mão. Isso aí era a arma dele guerrear. That one represents the indigenous after he started doing his own clothing and headpieces again. And also you can see the necklace, and they used the feathers from parrots to do the headpieces, and also he's holding Esse outro aqui é o índio já de 2000, que no início que a gente começou o trabalho aqui na Reserva da Jaqueira, nós fomos buscando tudo aqueles conhecimentos nossos que estava adormecido por muitos anos e começamos já a se pintar mais, fazer o cocá colorido, nossas pinturas. Hoje nós temos significado de cada pintura dessa para nós sabemos o significado. Então, ele está representando já aqui o ano de 2000, quando nós começamos aqui a Reserva da Jaqueira. Well, in the year 2000, when they started the reservation from the Jaqueira, they started collecting, putting together their culture back together, and this is a representation of how they used to paint their bodies at that time, and also the headpiece had already taken a different format, and that's why they made that statue to represent the beginning of their reunion. So that was the representation of that indigenous from when they reunited after the massacre from the 50s. Thank you, Ronald. And they started to have a meaning of their painting, their body painting. Also, the headpieces are reshaped and has a new shape from the first one. Pois é. Aqui nós vamos mostrar mais um índio que, depois do ano de 2000 para cá, que a gente veio evoluindo, nós fizemos umas pinturas dessa forma que você está vendo aqui. Essa aqui é a pintura do jovem, aqui é já a pintura do casado, né? So, essa pintura aqui significa que ele é casado. Mostra aí mais pertinho com a câmera. He's saying that this image represents after the year 2000. The young man, when he's married, he has that type of face painting. And also, he has the body painting already more developed than the ones before. And mostra aí até embaixo. Até embaixo. Isso. And it's showing some rowing. That type of skirt is done with vegetable fibers. And you see mostly red, black, and yellow as far as painting. Tá certo, Adé. Tá certo. Obrigado. Tem outra estátua? Agora eu vou mostrar aqui a Jocana solteira. A pintura que ela faz também aqui, ó. Isso aqui é uma jovem solteira, se destaca de uma forma para poder atrair um jovem, né?
This is the painting, the body painting for a jacana, which is the young lady, single, and that type of painting is said to attract young men. Okay, can you hear me? Yeah, we can hear you now. Oh, good. Okay, thanks. You're I don't welcome. know that this is the particular tribe that does it. I think it's the Waorani tribe, but they wear a red band across their eyes. I'd just like to know what that means, if anybody happens to know. Are you talking about that particular statue over there with the yellow headpiece? If it's got that on there, yeah, I was fumbling around with my computer and didn't notice, but it's a red band. They use berries for the dye, and it goes directly across the eyes and covers the eyes. If anybody knows, I was just curious as to what that means. And also with this particular tribe, if somebody could tell me if those different markings have specific meanings, like up and down the arms and then on the chest and on the stomach, and what those meanings might be. Uhum. Adeno, o senhor Oi. está fazendo uma pergunta. Ele Sim. pergunta aquela pintura vermelha que vai de um lado até o outro cobrindo os olhos, nessa moça aí de cocá amarelo, tem algum significado especial? Tem. Qual Essa o pintura significado? aqui, essa pintura aqui é porque ela ela terminou de casar. Yeah, I see that. Aí tá Exactly a like pintura that. bem decorada. Mas esse casamento aí embaixo. Aqui ela pintou para se decorar, ficar mais bonita ainda. He's saying that when they put that red stripe painting across the face through the eyes, that means that she's just married. Okay. So that every way that they paint themselves means something different. I So see. that red stripe means right away that they just got married. I got it. And I was asking, Aderno, a pintura Oi. do corpo tem algum significado nessas diferenças entre uma estátua e outra? Tem significado. E nem nós temos aqui umas faixas, porque as faixas que estão na parede, ela tem um significado. That, Pintura that, da mulher casada, essa pintura que está usando aqui no braço. A So pintura that stripe that you see on the wall also has a meaning. So that is for the married woman. That's the painting that she has on her arms. Okay. Ok, continue, por favor. A pintura do solteiro é dessa forma aqui, ó. I No see. braço. Okay. Can you hear me? Now I can. Okay. Could you tell me how to pronounce your last name? Borges. Borges? Uh-huh. Close enough? Yep. Okay, Mr. Borges, I'm writing a book, and it is about a Caucasian girl that finds herself lost in the Amazon rainforest. Mhm. And she takes up with an indigenous tribe down there. And I actually made up the tribe. I thought there might be some legalities involved, so I made up the tribe. And I'm just acquiring different customs from as many of the indigenous people down there as I can to put this one tribe together. Mhm. So so in this, she's discriminated against because she is a white girl within the tribe. So it's like what it might be reverse, in other words. So she's trying to fit in with the tribe, and one of the women who is a tribe's member is trying to help her. So she begins to paint her with all of this particular body paint you have here, and I'm trying to arrive at some particular way they may paint her body so she might fit in better. And the reason why I ask you about that red band across the eyes specifically is because I like the way that looked. And the girl, being a white girl, has blue eyes, so she wanted to, cover that with that red band. But in the book, she's not married, so I can't use that now. So is there any markings there on those bodies that I might use, if they don't mind me using that would say that she is actually not an indigenous Indian
or maybe she means them no harm or something like that. Yeah, I'll ask that question. But please keep in mind that these body paintings, they vary from meaning from tribe to tribe. Yes. Adeno, Oi. o senhor aqui perguntou outra coisa. Ele Sim. estava perguntando se existe algum tipo de pintura, você saberia dizer, de corpo, que significa que a pessoa não é indígena e também não quer machucar ninguém. Que se uma pessoa se perdeu na floresta e foi acolhida por uma tribo indígena, ela também se pintaria de uma forma que significasse que ela não quer tirar nada dos indígenas, mas também que ela não é descendente da comunidade. Sim, a gente fazemos um trabalho aqui na Reserva da Jaqueira, onde a gente faz umas pinturas nas pessoas não índios, e aí, no momento que ele aceita aquela pintura, é porque ele está aceitando a causa indígena também, né? Pode responder agora, que já As tá nossas, bom. as nossas pinturas, existem várias etnias aqui no Brasil. Cada pintura representa seu povo. Só que nós não temos uma pintura específica onde diz que aquele não indígena não é indígena. Porque a partir do momento que a gente pinta, ele é um apoiador da causa indígena. Oh, he's saying that there are different ethnicities and communities that use different paintings, but once someone gets painted, that doesn't really mean that the person is indigenous or not indigenous. That only means that the person is supporting the indigenous cause. There's nothing really specifically about ethnicity. You got it, D? Yes. Yeah. Thank you. Okay, awesome. You're welcome. Sorry for the internet problem. Adeno, That's desculpa okay. aí o Thank problema. him for me if you would. Yeah, o rapaz está agradecendo a sua resposta e vamos então passar para o próximo. Aqui agora nós vamos mostrar uma anciã da aldeia, com 102 anos, a mãe da Nitinauã, Jandaia e Nayara. That lady is 102 years old. She's the oldest person in the community. Okay, D. And she's the mother of Nichinawan e Jandaia? Nayara. Nayara. Nichinawan e Nayara. So Jandaia. that's one of the founding members of the community. And matter of fact, I've met her both times when I was there a few years ago. D, did you want to ask your question? Yes. I know they have an Olympics of sorts among the indigenous tribes in the Amazon rainforest. Does his tribe attend those Olympics? Adeno, ele pergunta se, como nas Olimpíadas lá na Amazônia, por exemplo, houveram participantes de comunidades indígenas que participaram e competiram na. Ele pergunta se também. Ele estava perguntando se aí nessa comunidade tem alguém que se prepara para participar das Olimpíadas, nas competições. Sim, tem, sim. Sempre quando tem E qual é a jogos modalidade? aqui, nós temos várias modalidades, né? Arremesso de tacape, tiro de arco e flecha, cabo de guerra, futebol, nadação, canoagem. Peraí. Só um momento. Valeu. He's saying yes, there is a lot of competitions there, and the Olympics is between themselves. So there is one that they do pulling the rope. The other one is throwing the spear. The other one is swimming, and there is also soccer. And there are very local modalities for their competition. It's not the Olympics that goes on TV all over the world. It's indigenous Olympics that they work among themselves. There's 12 modalities, he said, and they can, members from different
communities nearby will come over and they will. He says that there's about 12 among the themselves. Okay, I got 12 modalities. And I got, you said that it's not televised. I understand that. I didn't think it was. I would love to see that to be televised. That would be very interesting. Mm-hmm. Well, we would have to do another one whenever they have that competition and everybody's in place. Aderno, uma pergunta: quando é que acontece essas Olimpíadas dos Indígenas? Essas Olimpíadas vinham acontecendo em 2 anos, aqui mesmo, sempre fazia no Pará, Tocantins, Palma, né? Mas devido à pandemia agora tivemos que parar tudo, né? Nós não sabemos quando vai começar novamente. He says these Olympics used to happen every 2 years, and they used to be in different states closer to the Amazon forest. And now, because of the pandemics, they had to stop everything, but they don't really know when it is going to start again. I see. Could you hear that? Yes. Okay. Thank you. You're welcome. Do they have one particular god that they believe that created everything and that they worship? The god of the indigenous in Brazil is called Tupã. Tupã. Tupã, that one I know. Ele pergunta se tem algum deus que vocês acham que criou tudo, o deus que começou, o deus dos índios. Os mitos. Nós temos mitos, né? Mas nós acreditamos no Yamissum. Perguntando sobre os deuses, você pode falar o nome dos deuses outra vez? Let's review the gods. Nós temos nossos mitos, né? No caso. Quais são? Temos o Chopai, que é conhecido como pai, ou o primeiro das águas, que é o primeiro indígena. Uhum. Temos Iamani, que é conhecido muito na Bahia como Iemanjá, né? Que é chamado Mãe das Águas. Uhum. E os outros são através de contos das árvores, ou da floresta, ou de alguma caça que algum... Eu perdi o seu som aí. Tá conseguindo ouvir perfeitamente agora? Agora tô. Tem o da floresta, aí foi que sumiu. Os da floresta são os contos das pessoas antes que iriam caçar, né? E como antes a gente acreditava muito, acreditava e acredita até hoje. Só que era mais forte a nossa ligação com a natureza. Então algumas pessoas conhecem como caipora ou como curupira hoje, né? Uhum. São os contos antigos. He was mentioning that on the waters of the ocean, there is a goddess that they call Yamani, which is also represented by Iemanjá on the African tradition. And that one is a famous big time in the whole Brazil. There's the fresh waters, the ones they call Chopai. It's also represented by Yansan, which is the African name for the goddess of the fresh waters, and also very wide known in Brazil. Yansan, Iemanjá, those goddesses, they are very powerful. When people make prayers for them, asking for graces, they really get it, and they have a really, really big, large following. Okay. Also, there are other myths on the forest that the indigenous used to tell when they were hunting, and those were called caipora, which is a sort of being that has their feet backwards. Yeah. So that leads the indigenous to get lost if they are trying to catch an animal that should not be caught. So the caipora walks around, and because their feet is backwards, they see that
the footprints are going on the opposite direction. Yeah, I've seen that creature. And also, there's a saci. Qual foi o outro que você falou? Caipora e o que mais? Curupira, que é o protetor da floresta. Curupira is the protector of the forest. Yeah, is it a female deity? Is Curupira homem ou mulher? O curupira é considerado como masculino. Curupira is considered Masculino. male. Okay. Male. Okay, that's interesting. Very interesting. Thank you for your questions. Let's move on. Vamos lá, Aderno, vamos passar para o próximo que você tem. Pois é, além de eu mostrar aqui as três guerreiras, né, em Finalão, Jandaia e Nayara, tem aqui também o cacique hoje, né, que é o Siratã, que é o filho da Jandaia. He's showing the pictures of the three warriors, which are the founders of the community, and this is the chief of the tribe. The chief is called Siratan, which means son of God, and those were some of the pictures for a few years ago. Aderno, tem mais alguma coisa mais interessante aí no museu que a gente tem que mostrar? Porque a gente também já está passando muito tempo, né? Tem umas armadilhas de pegar o mucuçu, que é o jequi. Those are traps to catch small animals. E essa aí, o animal entra por cima e cai no buraco? É de pegar peixe no rio. Fishing. Coloca ele dentro do rio, coloca uma isca aqui dentro e o peixe entra aqui pela frente, pela essa tocazinha aqui. That they put food inside of that thing and the fish gets in through that hole. So this is one way they go fishing. E esse daí? Esse daqui é o suru. Também para capturar peixe. Bota no rio corrente. O peixe entra, vai ficar preso nessa parte aqui. Aí você, no dia seguinte, tira ele. Abre aqui, o peixe cai no chão. Aí você coloca ele novamente. That's for... Como? É um tipo de armadilha que ainda é usado muito pelo nosso povo aqui ainda. That's called kuru and is used on water and the fish. Mostra lá o kuru de novo para eu falar para eles aqui. And the fish gets through the wider part and gets stuck. And then when they come back to the river, they open and the fish falls on the ground through the other extremity. My internet is still unstable. Então vamos lá, vamos passar lá para a parte do arco e flecha, então. So we're going to move on from the museum and go to the arrow and bow practices out there to see if we can get better signal. Matter of fact, that arrow and bow he's holding on his hand right now is a very traditional one, and I have one right here. I don't know if you guys can see, but can you see it? It's getting closer. I turned the lights off because I thought, but this is the arrow and bow. Fecha lá, olha, dele é de tucum. Não. Só para poder. Onde é que vai ser a modalidade de arco e flecha? Vai ficar na escola? A escola vai ter que É que quando eu for para lá o sinal vai ter que mudar. É. Moisés está perguntando aqui. Oi. Você quer que vai até a escola? Eu acho que vamos fazer a escola na outra oportunidade, porque a gente já passou muito tempo no museu. Ah, tá. Então vai para a flecha e a dança, né? Vamos fazer a flecha, enquanto o pessoal prepara a pintura, você mostra a pintura e a flecha, se der fazer ao mesmo tempo, se der. E daí a gente faz a dança. Então, bora. Então tá. So, because we had a bunch of trouble with the internet on the museum, it killed a lot of our time. Moisés? Oi. A gente vai ter que fazer a troca do sinal aqui do Wi-Fi e vai cair durante um segundozinho. Okay. He's saying that they're walking through the village and
The signal is going to switch from one router to the other. It might drop for a second. You can see in the background those tables, and that's an outside kitchen they have, and they do cook over there. The table is higher from the ground, and they have an oven. They put the wood there, cook on top of it, and on the bottom there's no heat on the bottom of the table. Of course, the heat goes up, so usually dogs sleep under the stove while it's cooking. Oh, there you go. We got another signal from the other router. Eu troquei com o roteador. And then you can see this one cabana there. It's a meeting place where... Mostra aí um pouquinho essa cabana quando você passar por ela. Tá. That's their meeting place, and there is a statue in the middle. Matter of fact, that guy's my mother's uncle, the guy on the statue called... Dá pra ver aí perfeitamente? Dá pra ver, obrigado. Eu passei por uma aqui que é a mais velha das cabanas. That's one of the oldest cabanas they have. Essa aqui é o modelo antigo de como eram as moradias. The old model as they used to live before. Era nesse formato. É daí que surgiu o formato dos cabelos dos indígenas, os cortes de cabelo. And that's how they cut their hair as well, from the model of that cabana. That's a bigger one, which is a meeting room, and they sit around, talk about their issues, discuss things, political meeting site. Estamos indo agora para o alvo do arco flecha. Now they're going to the target of the arrow and bow, where they practice. Deixa eu só posicionar a câmera. Não sei se a visão está perfeita aí. E o áudio também. Tá, dá pra ver. Deixa eu buscar um outro ângulo. So this tribe, they are not nomadic. They live there. They are established in this mountain for many years, and the rainy season. Well, at that spot, it's very well seasoned. There is a rain season and a hotter season, but the animals stay all year long. They do not disappear. This community, they live mostly out of fishing. Dá uns tiros de flecha aí pra gente ver na câmera. So they live mostly out of fishing and some hunting. They use a lot of traps. On the previous interview, we have shown Deixa eu ir até o alvo para você ver. Tá dando pra ver de lá mesmo? Tá? Tá. Aqui foi o local onde acertou. Deixa eu retornar para ele fazer outro arremesso. Tá. Obrigado. They say there is also a valley on that reservation that we visited that dá pra ver a flecha lá. The valley, when it's the raining season, it fills up with water, and the moment they have a few feet of water, in less than a week they have like 1 foot long fish, and they have no idea where that fish comes from because there's no connection with any other river or any other source of water. It's on top of the mountain. Very good shot. The moment they get water accumulated, then they have fish right away. I have read that in Africa there is a fish that makes a sort of a cocoon
and it gets buried itself under the mud and survive until the next season. So when the water comes back, they get out of the cocoon and start swimming around again, already in an adult size. So this could be one of those cases. But they do not know what makes that. Oh, good shot again, right in the middle. They do not know how the fish appears out of nothing. Olha lá, ó, mostra lá, chega lá perto, no alvo. Isso. Aí. Agora, mostra o arco e a flecha. Fala um pouco da madeira que vocês usam. Esse arco é feito de uma madeira chamada IP. O IP é uma madeira muito resistente para fazer o arco e flecha. E a flecha é feita de uma palmeira chamada pati. I'm saying that the ball is made out of a tree called ipe that is very resistant. It's very good for arrowing ball. And the arrow is made of another tree called pati that's not so flexible. E a cordinha vocês fazem com o quê? A fibra da mata chamada imbira vermelha. Imbira vermelha, red É. imbira, is what they use to do the strings and also Quer no those. alvo? Quer no outro alvo? Ele está perguntando se vocês acumulam comida durante alguma estação do ano que não tem muita produção de comida. Se vocês acumulam comida de uma estação para outra? Antigamente, sim. Hoje já não dá para fazer isso mais. Antigamente nós fazia isso. He was answering the question about storing food. Respondendo, Moisés, é porque tem etnias que é bem isolada, então tem que ter a conserva. Como a gente vive numa cidade onde tem muito turismo em cidades próximas, a gente tem a facilidade de ter acesso a comprar. Mas tem etnias que sim, que tem que armazenar ainda. Okay, about the question of storing food, he said because they live very close to several villages and cities and they have a lot of tourists coming in, they do not have the need to store food. But there are other communities that live more isolated into the jungle and they do have to store food from one season to the other in order to get by well. But on their case particularly, they do not have to store food. They can just walk a few kilometers or get somebody bringing food from the nearest village to them. It's probably 4 kilometers away, which is probably 3.5 to 2.5 miles. 2.5 miles, I'd say, from the mountain to the nearest village. And they will have stores and pharmacies and post office. And that's another shot. Wow, good shot. Oh, you see when he shoots the arrow, it goes up on the air and then it falls and hits the target. It's not like a straight shot. It's always like this. They shoot it up and it goes flying and then comes down. Vai dar para mostrar o viveiro? A menina quer mostrar a pintura agora. E o viveiro é perto daí? O viveiro sim é perto. Vou passar para Nitinão aqui agora, rapidinho. Tá certo. Nitinão, ó, tá perto do seu viveiro é próximo. So now we're gonna take a look on the place where they plant the baby trees to replant the forest and shape. Tá pegando aí. And shape the mountains, trees the way they need. Pegou bem na garganta. Aí, ó.
Hoje eu vou participar do ritual também. Eu não. There you go. Then you see the little plants where they do their own reforestation. Pode E pronto agora. que árvores são essas? Ah, esse aqui é arapati. Arapati, que é Arapati. para fazer artesanato. Aqui nós temos o oiti, que é uma fruta também que é para alimentar e é muito usado para os animais. That one is called oiti, and it is a fruit tree that they like to eat, and also they can feed animals. The previous one was arapati, which is a tree that they use a lot of their fibers to make their own artifacts, like necklaces, and their own clothing is made out of those fibers, and they paint it. Nothing that is bought in a store. Qual é a outra que você planta, Nitinawan? O oti, ela falou, né? O oti é uma árvore frutífera também, tanto nós índios adora comer o fruto, também os animais. Uhum. Qual a Essa outra? daí ela mostrou. Qual foi a outra? Aqui nós temos o açaí também, que é uma palmeira que a gente usa muito, né? O suco dela também é muito bom. Açaí is another, Energético. another fruit tree. It's very energetic and also they call antioxidant. Aqui nós temos o araçá-buraém, que é uma árvore também que dá um fruto muito bom e a casca é medicinais. The araçá is Buraém. another fruit tree that also has medicinal properties, and they like to plant it all over. That tree is also very good because it's a very hard, the branches are very hard and thin, very hard, so they use it for like slingshots or anything that needs a flexible and hard branch and thin. Araçá is one of them that do that as well. Qual foi a outra? E nós temos a maçaranduba, Massaranduba. a madeira de lei, da Mata Atlântica mesmo, e o paraju, os dois aqui, ó, tudo madeira de lei. Those trees there are wood trees. They are from the Atlantic forest, and they call this very, very good quality trees to build furniture and houses. Essa aí, e tem mais algumas mudas aí que vocês plantam em outros lugares ou só tem essas daí? Tem mais aqui, nós temos muda de café, aqui são tudo muda de café. This is all coffee. Essa outra aqui são mudas de plantas medicinais, Guiné, medicinais. Medicinal plants as well, Arapati também. that they have their nest. How do you get the nest of the medicinal plants? Quase torci o pé. E patioba, você tem? Temos. Aqui são essas aqui, ó, são a patioba. Vira esse pra lá fora. That's the patioba palm, and this is the palm tree leaf that they use to wrap up the fish when they cook. That releases seasoning into the fish, so when they can just wrap it up on patioba leaves and Lá no minha negócio put it on the oven. Esse é o tamanho, Also, that leaf they use to communicate on the jungle, because the stem of the leaf, when you hit the stem, it makes a loud noise. So they kind of create their own Morse code, and when they go hunting in different teams, one team can communicate with the other about if they got a hunt or not just by hitting the patioba leaf, which also they use to carry liquids or flour through the jungle without spilling it, because it's like one plastic sheet. Is there any other? Tem alguma outras plantas aí que vocês querem mostrar? Antes A mescla. Temos o pau-brasil também, já adulto, se você quer conhecer um pouco. 20 Quero. anos de idade.
Now he's going to show the pau-brasil tree, which is Aqui, the ó. tree that gave name to the country. That tree produces a red tint that's used to paint clothing and anything on red. So that's the pau-brasil. The main trade from the Europeans with Brazil on the beginning of the colonization was about that tree because of the red paint that it releases. And then other things came about on the colonization, but the main trade was that one. That's why Brazil has the name of Brazil, because of that tree. That's called pau-brasil. Matter of fact, Brazil is the only country in the world that was named after a tree. Vamos lá fazer a pintura. It seems like the internet problem that we were having earlier was from the museum, not from me, because now everything's working fine. Many of the indigenous are very muscular. Yeah, they are muscular because they walk up and down hill all the time. They're climbing trees and building their own artifacts all the time. I wonder if they play electric guitar. They would be good. Vamos ver a pintura que a Nitinawan vai mostrar. Mostra a tinta pra gente, fala da tinta. Que tinta que vocês vão usar? Como? So, the black one is basically charcoal with water. Vai com a câmera lá perto. So they use these little sticks to make the lines. So the black one, it's basically charcoal powder with water. And then the red one, it's a seed called urucum, which gives a powder very similar to paprika. And also they use that same urucum powder to put on the food to give it some color, because it's food anyways. And the yellow one, it's a clay they have nearby that they mix with water, dissolve a little bit. It's a very concentrated color, yellow clay. Dá para você tirar o telefone do tripé e mostrar pertinho lá como ele tá fazendo? Tem mais alguém com você? Aí. Tem. Enquanto isso, já pode começar a preparar para a dança. Ok. Auere. Auere. E essa pintura que você está fazendo significa o quê? Mulher solteira. Jovens solteiras. So this painting that he's making means single young lady. Como é o nome da moça que está pintando o rosto? Está sendo pintada. Como? Mihainan. Mihainan? Mihainan. Mihainan. O que é que Isso. significa o nome? Riqueza da natureza. Riqueza da natureza.
So that's her name. Her name is Mihaina, and that means wealth of the nature. Mihaina, você tem quantos anos? 10. She's 10 years old. É em inglês. Isso é high. Segue, né? When you hear those shakes on the background, that means that Nichinawan is inviting the community members to do the awere, which is a dance that they do as a way to say thank you Tá to falando. the nature, to the gods, to the community, to our donations. Você pode virar a câmera para Nichinawan e de vez em quando virar para você para mostrar o progresso da pintura? Aí, olha lá. She is shaking that shake, so slowly the indigenous will start to come over. And the guy that you see coming in with the green headpiece, that green headpiece is the chief of the community. Like they say, the chief of the tribe. So this is a very much of a religious and sacred moment for them when they say this thank you on these rituals. They involve also some incense burning. When they hear that shake, they start coming, and you can see that on the floor it looks like there is starting a little fire. Aí, mostra a pintura de novo, por favor, Dé. Aí. Deixa aí, vai. Finalizou um lado da pintura. Aham, vai pintando aí pra gente ver. So, if you guys have any questions right now, we could ask him while he paints. We can have this conversation a little bit because the other indigenous is still gathering for the dance on the other side. Anyone has any questions? Paul, Marta Santos, D. Can you guys hear me? Yeah? Okay. O povo já se reunindo para poder fazer a dança.
Você continua pintando ela, mas se você puder agora levar o telefone lá para dança, aí quando acaba a dança, você volta para ela, já vai estar com o rosto mais pintado. And there is a chicken on the background. I can see the cock, chicken. There's a dog on the bottom of the screen. And there's something by the indigenous there too, another animal. Oh, it's a dog. Você pode levar o telefone lá para o Awere? Aí, they're coming. Well, is the culture sexually conservative or liberal? How are they about sexual orientation or about gender equality? Their culture is very conservative. Matter of fact, single people, they do not talk to the opposite sex until they're ready to ask them to marry them. And when they want to know if the lady wants to marry them, they use these little tiny rocks and throw to them. If they catch the rock and throw back, then means she wants to talk to the person that threw the rock for them. And then they start talking about marriage. There is only one marriage per person, and there is no cheating. Once you get married, you will stay with that person forever. Gender equality. I've never heard about anything of homosexualism on those communities. But males and females have a very different role on their daily lives. Concerning the headdresses, I noticed that some seem to be styled like radiance of the sun, yellow feathers, rays of the sun in the middle of the skull. The headdresses of the tattooists does not have this. Right, those headdresses, they were early headdresses. They were still kind of putting their culture together after the massacre. So what they have right now is from the year 2000 and after. The clay that they use that has the yellow color does mean the sun, so probably they're gonna use that same meaning for the head feathers. There's a parrot there that is called papagaio azul and also arara azul. They have those big blue feathers, and those feathers fall a lot, and they do catch the feathers and make their headpieces as well. Basically, they use a lot of yellow, red, white, black, and green. And the red that they use on their paintings means their power and their mostly their power on the red. They're hunting the warriors. The yellow from the clay means the sun, and the black ones, they say that means the warriors. Desculpa, Aderno, você pode levar a câmera lá para o Awere? Dá uma mostradinha aí na pintura como é que tá. Se já pintou mais alguma coisa. E leva a câmera para lá. Alô? Aderno? Alô? Tô ouvindo. Dá mais Tô uma ouvindo. mostradinha 1 minuto aí. para acabar já a pintura. Vou finalizar agora. It's finishing their face painting. Finalizei. Aí, mostra aí pra gente. Mostra aí de pertinho. Pronto aí. Aí,
Ah, que legal. That's the face painting finished, meaning young single lady. Dá um sorriso aí pra gente. É o sorriso. Aê. Obrigado. Nada. Now we're gonna go to the Awere, which is the thank you ceremony.
Awere. Aí, Nichinawan. Aqui, we are back to Nichinawan, which is the spokesman for the community. Nichinawan's name means too many fruits, or a lot of fruits. Então, Nichinawan, muito obrigado por mostrar pra gente parte do seu dia, da cultura do seu povo, das coisas bonitas que vocês fazem, das cores, do arco e flecha, da pintura, do museu. É sempre um prazer poder ter essa cultura compartilhada com o pessoal daqui. A gente fica muito agradecido. E nós também agradecemos, viu, parente, por essa oportunidade que você também está nos dando e nos ajudando de mostrar um pouco dessa cultura nossa aqui. Estamos aqui do outro lado, vamos dizer assim, do mundo aqui, você lá nos ajudando, divulgando um pouco da nossa cultura, da nossa história. Estamos muito gratos por isso, viu? Por esse grande apoio que você nos deu. Claro, é sempre um prazer. A gente vai... Awere, vamos fazer mais. Bom, I was just saying thank you to Nichinawan for sharing her culture and her colors and creativity with our community. And we're about to close this. If you guys have any questions right now, it would be the good time before we end the meeting. Anyone? Uma pergunta. Ela está mostrando she's showing the artwork store with their artifacts. I've never heard about any problems with spiders. Vocês têm problemas aí com aranhas venenosas, Nichinawan? Tem problema com aranhas venenosas? Tem na mata, mas aqui a gente nunca... Assim... Não, aqui não. Aqui na aldeia não. A gente, apesar da gente viver na mata aqui, mas a gente ainda não teve, assim, alguém que teve algum problema com elas, não. Entendi. She says there's no problems with poisonous spiders in that area. Usually the problems they have is with the big cats, the jaguars. Those are the problems. So they learned how to get by and live with them and respect their area and keep away. And there was some of the jaguar hunters of the tribe also had to do a job to decrease the number of reproduction of those cats over there, but not spiders. And that's you seeing their artwork store. Então essa aí é a loja que vocês usam, né? A loja das artes. No, they live in houses in order to avoid the jaguars. Hammocks became a problem on that area. Yeah. Bom, essa aí é a loja. Muito obrigado, Nichinawan, por sua participação. E a gente vai... Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ok. Só queria te agradecer mais uma vez e
vamos encerrar aqui. Tudo bem? Vamos encerrar aqui a entrevista e a gente fala com você da próxima vez então, tá bom? Muito obrigado. Thank you everyone for participating. Thanks, Steve, for your questions. Aue. Tenha um bom dia. Have a good day, guys.